O que você sabe sobre os jogos da Mônica no Master System tá errado. A Tectoy lançou 2 jogos da Mônica para o Master System, Mônica no Castelo do Dragão em 1991 e Turma da Mônica em O Resgate em 1993. A série continuou no Mega Drive com Turma da Mônica na Terra dos Monstros em 94, e depois disso o próximo jogo da Mônica que a Tectoy lançaria seria Turma da Mônica em Vamos Brincar número 1 em 2010 para o Zibo, mas isso é história para uma outra hora. Mônica no Castelo do Dragão foi um marco para a história dos games no Brasil. Foi talvez o primeiro jogo estrelando um personagem principal brasileiro. Não dá pra contar o Didi Mocó na Mina Encantada porque o Didi só tava mesmo na capa. Mesmo não sendo um jogo desenvolvido do zero pela Tectoy, mas sim um hack de Wonder Boy em Monsterland, o jogo chegou para preencher uma lacuna no mercado nacional de games que contava com poucos títulos direcionados à cultura local. A mídia da época deu ampla cobertura ao lançamento, e as revistas especializadas traziam anúncios chamativos do jogo. Mas e se eu te disser que Mônica no Castelo do Dragão não foi o primeiro jogo da Mônica desenvolvido por Master System? E se eu te contar que a Tectoy chegou a desenvolver um jogo da Mônica baseado no filme Turma da Mônica e a Sereia do Rio, estrelando TT Espíndola e lançado nos cinemas nacionais em 1987? Como se sabe, a relação da Tectoy com os estúdios do Maurício de Souza já vinha desde os tempos do desenvolvimento da Estrelinha Mágica, um brinquedo baseado no longa Turma da Mônica e a Estrelinha Mágica, de 1988. O brinquedo foi lançado em 89, o mesmo ano de lançamento do Master System no Brasil. A Tectoy tinha planos para jogos voltados para o público nacional desde o lançamento do Master System, mas faltava know-how para desenvolver os seus próprios jogos. A opção de alterar um jogo pronto era muito mais interessante a princípio, e foi nisso que a Tectoy apostou. A proposta de um jogo da Mônica partiu da Tectoy, e o Maurício de Souza abraçou a ideia imediatamente. Eles logo pensaram em aproveitar o sucesso que os filmes da Mônica vinham fazendo. O jogo escolhido para ser adaptado foi o primeiro Wonder Boy, e como nele o protagonista Tom Tom tem que salvar sua namorada, eles tiveram a ideia de fazer um jogo baseado no filme Turma da Mônica e a Sereia do Rio, trocando a namorada do Tom Tom pela sereia do filme. Eles também pensaram em incluir no jogo a Estrelinha Mágica, um prato cheio para a Tectoy fazer a venda casada de mais um de seus produtos. Mas o jogo acabou sendo cancelado antes do lançamento por um problema de licenciamento com os detentores dos direitos do filme. A Tectoy sempre foi muito ciosa em fazer tudo dentro da lei, e infelizmente o projeto teve que ser abandonado. Da ideia inicial, eles resolveram partir para um novo projeto, sob uma nova licença, que viria a se tornar o Mônica no Castelo do Dragão, enfim lançado em dezembro de 1991. Mas será que restou alguma coisa desse jogo? Bem, eu resolvi fazer esse vídeo justamente porque a Tectoy chegou a produzir algumas cópias de avaliação, e eu consegui pôr as minhas mãos em uma delas. Um ex-funcionário da Tectoy, que pediu para não ser identificado, encontrou uma dessas cópias numa caixa velha na casa dele, e fez a gentileza de me emprestar. E eu vou mostrar o jogo para vocês em primeira mão. E aqui tá o jogo, que chegou a receber até a arte de capa. No verso a gente lê o seguinte: A bela sereia do rio a todos encanta com seu belo canto. Mas o rei da sujeira, o terrível Capitão Feio, resolveu acabar com a cantoria e raptou a pobre sereia. Somente a Mônica poderá resgatá-la agora. O problema é saber para onde o Capitão Feio a levou. Mônica terá que explorar densas florestas, vastos oceanos, vulcões, geleiras e até andar nas nuvens. E para encontrar o Capitão Feio, precisará encontrar todas as fadinhas escondidas pelo caminho. Ainda bem que ela não estará sozinha nessa missão. Ela vai contar com a ajuda do Anjinho, da Estrelinha Mágica e, é claro, com você. O jogo é baseado no primeiro título da série Wonder Boy, que é um jogo de ação em plataforma, diferente do Mônica no Castelo do Dragão, que é um jogo de ação com elementos de RPG. O personagem principal, Tom Tom, tinha que resgatar sua namorada Tânia, raptada pelo malvado rei. Nessa versão, a namorada foi substituída pela sereia, como se vê na tela de abertura das fases. O original tinha uma ambientação na Idade da Pedra, e o Tom Tom usava uma machadinha para enfrentar os inimigos. Aqui, a machadinha foi obviamente substituída pelo Sansão, e faz até mais sentido que o Sansão seja uma arma de arremesso, se a gente considerar as histórias em quadrinhos. O Tom Tom achava itens especiais dentro de ovos, e aqui a Tectoy usou caixas de presente. Um dos itens encontrados nos ovos era o skate, que aqui foi mantido. A Mônica manda muito bem no skate também. Dentro de alguns desses ovos, o Tom Tom encontrava um anjo da guarda. E foi aqui que a Tectoy colocou a Estrelinha Mágica. Imagino que eles podiam ter colocado o Anjinho aqui, mas o sprite é muito pequeno se a gente levar em conta que nas histórias em quadrinhos o Anjinho é do mesmo tamanho que as crianças. Mas o Anjinho aparece no jogo também. No original, Tom Tom recebe ajuda da irmã da sua namorada, Pina, que leva ele para fases nas nuvens onde ele coletava corações da Tânia. Aqui, quem leva a Mônica para as nuvens é o Anjinho, o que faz mais sentido que o original se a gente pensar bem. Ali, a Mônica tem que coletar as notas musicais do canto da sereia. Ao final de cada área, na quarta fase,
Tonton tinha que enfrentar o rei. Em cada uma das fases, ele estava com uma cabeça ou máscara diferente. Ele só aparecia como o manual mostra na 9ª área. Mas o jogo, na verdade, tinha 10 áreas, e para acessar a 10ª área, o jogador tinha que encontrar todas as bonecas espalhadas em cada uma das 36 fases das 9 primeiras áreas. Na 10ª área, o rei aparecia com uma máscara diferente das demais, uma máscara de tigre. Na versão da Mônica, como você deve imaginar, desde o primeiro encontro, o corpo é o do Capitão Feio, mas a cabeça não. Na 9ª área, a cabeça ainda é a do rei, o que leva a gente a crer, a julgar pelo texto da caixa, que a cabeça do Capitão Feio só aparece se a Mônica coletar todas as bonecas, que nessa versão aqui são fadinhas. O jogo foi todo traduzido para o português, inclusive as placas que aparecem no início e final de cada fase. Esse jogo acaba me tirando uma pulga que eu sempre tive atrás da orelha. Por que a Tectoy teria escolhido para o primeiro jogo da Mônica um jogo que já era o segundo jogo da série Wonder Boy? Na verdade, então, eles começaram mesmo pelo primeiro, mas tiveram que abandonar o projeto. É mesmo uma pena pensar que a gente jamais chegou a receber esse jogo nas lojas. Ainda bem que a gente conseguiu recuperar ele mais de 30 anos depois. E em breve a gente vai ter a ROM extraída para que todo mundo possa ter acesso ao jogo perdido da Mônica. E você? O que você achou do jogo? Diz pra mim aí nos comentários se você acha que esse jogo teria ou não sido um sucesso se tivesse sido lançado na época. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!